pensamento ao nosso Pai Maior, nos ligando a Jesus e assim pedindo a Ele permissão para que a espiritualidade possa estar presente nesse momento, envolvendo também nosso amigo Vicente, para que ele possa estar passando para a gente mais um tiquinho de conhecimento. E que nós, com o coração aberto, possamos absorver esses conhecimentos. E assim a gente agradece ao Pai por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidos para mais uma tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos ao trabalho, né? Vocês me perdoem se em algum momento eu assoar o nariz ou tossir alguma coisa, porque eu acho que eu estou pegando, já peguei uma gripe terrível, apesar das vacinas. Me vacinei da Covid, me vacinei da gripe, mas a Ivande pegou uma terrível e eu acho que por osmose eu também peguei dela essa gripe. Então, a voz está meio difícil de sair, vai ter horas que vai secar muito a garganta, vai ter horas que eu vou ter que assoar o nariz, então vocês me perdoem, tá? Mas, e como sempre nós combinamos e falamos, durante a explanação dos slides, né, se alguém quiser interromper ou quiser passar a pergunta aí para o Rafa, fiquem à vontade. Né? E o nosso tema de hoje, né, são as dimensões espirituais do Centro Espírita. É uma forma, essas dimensões espirituais do Centro Espírita, é uma forma de preparação para nós começarmos a nos preparar, né, para voltarmos às atividades das lides espíritas, mas como estamos muito tempo longe das casas espíritas, muitas vezes a gente perde aquela sintonia, a gente perde aquele pique, perde, vamos dizer assim, o entusiasmo. A gente sente muita falta, eu particularmente sinto muita falta, mas para que nós tenhamos a noção de quando nós voltarmos agora, porque quando nós voltarmos, meus irmãos, não vai ser como antes. Ainda hoje pela manhã, na reunião da USE, em que o Rafael também estava presente, falou-se a respeito desse retorno. Né? Então, cada casa, teve casa que já voltou, teve casa que está voltando, tem casa que está se adaptando para a retomada das atividades, dos atendimentos. Estamos, e nós, Maria de Magdala, começamos essa caminhada, vamos dizer assim, na semana passada. Hoje, por exemplo, o pessoal foi dar um trato lá no nosso espaço físico, mas a casa tem, além do espaço físico, tem um outro espaço, né? Tem uma outra dimensão que muitos de nós desconhecemos. Alguns conseguem enxergar essa dimensão, alguns conseguem perceber ou sentir essa dimensão, mas outros não sequer sentem um arrepio a respeito disso, né? Mas existe dentro dos propósitos de trabalho no bem, dentro da caridade do Evangelho de Jesus, um objetivo no Centro Espírita. E é extremamente interessante nós avivarmos um pouco essa ideia, nós nos conscientizarmos um pouco, até da necessidade e da forma como os Espíritos trabalham e da necessidade de nós voltarmos a essas tarefas paulatinamente, né? Guardadas e resguardadas todos os procedimentos necessários para isso. Mas, quando nós falamos, eu vou ao Centro Espírita, eu vou lá tomar um passe, como será que a gente vê, né? Eu vou lá tomar um passe, quem é que vai me dar um passe? Será que é o passista? Será que é, sabe, o seu Benê, a Lurdinha, a Dona Terezinha? Quem é que vai me dar esse passe? Vou chegar na casa espírita, vou ser recebido pela Dona Wanda, vou ser recebida pela Kise, pelo Rafael, pelo Vicente. Quem é que me recebe nisso? Na realidade, quando nós nos preparamos, né,
para uma reunião pública ou para um trabalho na casa espírita, nós, de fato, não temos a noção das dimensões de um centro espírita, né? De fato, nós não temos essa noção de perceber como que esse processo ele se desenvolve. E existe, meus irmãos, toda uma preparação para os trabalhos, seja para as reuniões públicas, seja para as reuniões de vibrações, sejam para as reuniões mediúnicas, sejam para as reuniões de estudo. Não pensem vocês que este momento que nós estamos aqui agora, se não houve uma preparação para me auxiliar, a mim e Vicente, a montar o trabalho, dentro das necessidades, das informações que precisam chegar às pessoas. Muitas vezes, quando estamos montando esse trabalho, quando estamos montando os slides, os assuntos, nos vêm as sugestões, nos vêm intuições, logicamente, que a grande contribuição é de nós, os encarnados, mas a espiritualidade também se organiza para isso. A partir do momento em que nós nos preparamos e nos organizamos para isso, a espiritualidade também o faz. Então, será que nós temos noção de fato do que acontece? E aí vem uma grande interrogação, né? Nesse processo, porque às vezes nós assumimos determinadas tarefas na casa espírita, na casa religiosa. Não estou falando aqui, estamos falando do centro espírita porque é a nossa doutrina, estamos falando sobre isso, mas em todas as casas em que trabalham no bem, existem equipes espirituais que se organizam lá na Igreja Católica, lá na Presbiteriana, lá na Igreja Batista, para que aqueles trabalhos se desenvolvam. Logicamente que tudo dentro dos parâmetros do conhecimento de cada indivíduo que lá está. E assim, no centro espírita, também não é diferente. Então, quando nós saímos de casa, ou quando nós nos propomos a uma tarefa lá no centro espírita, seja na Câmara de Passe, na recepção, no chamar para os passes, a espiritualidade conta para a gente. Nós temos noção disso, sabe? Porque às vezes a gente está propício, está saindo para lá, surge qualquer dorzinha, qualquer coisa, a gente, hoje eu não vou. E eles estão contando conosco lá, estão nos esperando lá. Tá? Então, o objetivo de trazer este tema hoje é exatamente isso, como estamos retomando e vamos retomar a Maria de Magdala, para nós termos uma noção das dimensões da nossa casa, do Maria de Magdala. O que acontece lá? Quem é que vai para lá? Somos só nós? São os espíritos ou coisa que valha? E por isso, o tema de hoje, não só do Maria de Magdala, né? Aqui de outras casas espíritas, nós temos de Vargem Grande, temos lá de Minas, que estão assistindo conosco, e que assistem às aulas daqui, depois que são gravadas, eles assistem, tem de São Paulo também. Então, nas casas espíritas que nós frequentamos, existe uma preparação para tudo isso. Os bastidores, né, de uma reunião pública, quando nós... aqui não está na ordem de chegada, tal, nós vamos falando especificamente de setores. Nós temos noção, por exemplo, dos bastidores de uma reunião pública, o que acontece quando nós vamos para lá? Segundo a história extraída do livro Seara do Bem, do Carlos Alberto Tonini, e pelo médium Luiz Antônio Ferraz, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas que correm no mundo espiritual durante uma reunião pública. Preparação e a defesa dos ambientes, os recursos fluídicos para o passe, os dispositivos de defesa e análise, o trabalho junto à infância, à juventude e o atendimento fraterno. Então, essa história, quem quiser, está aí o livro, eu coloquei a capa dele. Existe, dentro dessa preparação, uma equipe, da mesma forma que a equipe encarnada para desenvolver as tarefas da casa, existe também uma equipe desencarnada
para auxiliar a esses trabalhadores do bem, aos trabalhadores da última hora. Então, o trabalhador, qual é o desempenho, qual é a função do trabalhador espiritual em um centro espírita? Ou seja, os servidores espirituais se dividem entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores. Quando nós falamos que esses servidores espirituais se dividem nestas classes, por quê? Quando buscamos as casas espíritas, invariavelmente estamos doentes, e doentes da alma. Tá? Porque o grande objetivo de uma casa espírita séria, meus irmãos, não é curar corpos, é conscientizar e curar almas, espíritos. Ok? Porque não adianta nós tratarmos o corpo físico se não tratarmos o espírito. Então, há uma concomitância em fazer com que esses dois tratamentos andem juntos, né? Então, esta equipe dos servidores espirituais são médicos, são enfermeiros, são auxiliares, são técnicos e são colaboradores. Então, existe todo um aparato para que um centro espírita funcione, para que ele atenda os seus objetivos, para que ele possa desenvolver um trabalho e atinja, né, resultados satisfatórios. São divididos pelos seguintes setores: vigilância, enfermagem, esclarecimentos e de comunicação. Então, basicamente, são esses 4 setores, ou esses 4 grupos, que estão distribuídos para que uma casa espírita tenha as suas portas abertas. Tá? Vigilância, enfermagem, esclarecimento e comunicação. Vigilância, porque não são todos os espíritos, os encarnados ou os desencarnados, que adentram. Enfermagem, porque demanda, além do amparo físico, o amparo espiritual. Esclarecimento na área de palestras, né? E da comunicação, que coordena todo o processo. Então, precisa haver sintonia entre todos os setores para que a tarefa se desenvolva. Os trabalhadores são coordenados por um dirigente e contam com dezenas de servidores. Quando ele fala aqui, os trabalhos são coordenados por um dirigente e contam com dezenas de servidores, além dos coordenadores, além dos dirigentes físicos, nós que vamos lá, então nós temos lá no Maria de Magdala o responsável do dia. É a pessoa que abre a casa, que vê se tem água, se os banheiros estão ok, vê se o salão está em ordem, enfim. A casa, ele abre e fecha a casa. Então existe o responsável, que é o coordenador do dia. Este coordenador do dia, certamente, se for uma pessoa que for fazer essa tarefa com alegria, com bondade, com desprendimento, automaticamente a espiritualidade, o coordenador que está também, porque existe na equipe espiritual um coordenador, os dois trabalhando juntos, imaginemos nós como é que vai desenvolver esse trabalho. Tá? Imaginemos também que esse coordenador vai estar lá de má vontade, fazendo isto com raiva, só para cumprir tabela, como diz, para cumprir escala. Como será que ele será auxiliado? Será que algum espírito do bem vai querer se consorciar ou se aproximar dele para que possam se auxiliar mutuamente? É para pensar. Eu sempre digo, quando for estar lá, leve o seu coração. Se não conseguir levar o seu coração, fique em casa. Ou, se você está muito ruim, vá para lá, senta no canto e fique lá esperando, né, pelo menos uma revoada de bons fluidos serem despejados sobre você dentro das suas necessidades. Mas há coordenadores, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Então, para que esta reunião pública aconteça, estas equipes são formadas, tá? Para que cheguemos ao salão, para que cedemos, para que a gente possa se harmonizar, ou coisa que o valha. E quando estamos pensando, olha, sábado que vem vai ter uma reunião pública no Magdala. Quando esses horários vão se aproximando, ou a asepsia, ou hoje, por exemplo, foram fazer a limpeza no Maria de Magdala. Eu tenho certeza que lá também estava uma equipe espiritual fazendo a asepsia espiritual.
porque embora nós não tenhamos trabalhos físicos, a presença física, os trabalhos lá continuam. Tá? E os espíritos para lá se dirigem, como nesta ilustração. A partir do instante em que nós nos programamos, então, eles chegam com antecipação para fazer a preparação, para fazer a asepsia deste ambiente. Por isso que nas reuniões públicas, por isso que a gente pede nas reuniões, pede lá dentro da casa, que se tenha moderação, que se fale baixo, que a gente se respeite, que não se conte piada, que desligue o celular. Mas tem gente que, lamentavelmente, não entende isso, né? Então, esses trabalhadores espirituais, eles vão chegando, e assim como nós, eles vão se encontrando na casa, tá? Vão visitando as dependências, vão fazendo a asepsia, o coordenador vai distribuindo a tarefa a estes espíritos que nos auxiliam, onde cada um vai fazer a sua tarefa, distribuindo a sua tarefa. Então, ora no salão, aqui nós estamos, por exemplo, no salão da palestra pública. Enquanto estamos lá, os espíritos nos assistem. Então, eles já estão, quando nós chegamos, eles já estão lá organizados. E organizados, eles vão entre si distribuindo as tarefas. Você vai fazer isto, você vai fazer aquilo. Vão compondo as equipes. E se nós observarmos aqui, nós temos médicos, nós temos enfermeiras, nós temos trabalhadores comuns, que, irmanados no propósito de auxiliar o Maria de Magdala, lá estão eles, né? Nos esperando, com o remédio, com o coração na mão, para enxugar as nossas lágrimas, curar as nossas chagas. Então, esta equipe chega muito antes e começa a preparar esse ambiente, tá certo? Ou seja, quando a casa está para ser aberta, a espiritualidade, todo mundo certo, está todo mundo a postos, está todo mundo, né, esperando, estamos prontos, então abrimos as portas da nossa casa. E abrindo as portas da nossa casa, meus irmãos, o trabalho começa a se desenvolver. André Luiz diz que há um aparelho que a espiritualidade coloca na porta de entrada da casa espírita. Chama-se psicoscópio, onde cada trabalhador que ali adentra passa imperceptível por este equipamento e que a espiritualidade mede, tá? Consegue captar as ondas mentais, o estado de espírito que ele está, como estão os seus pensamentos, as suas energias, para aí então dar o atendimento e dar o suporte necessário ao trabalhador, amparados por esta equipe invisível. Então, quero crer que a partir do momento que detectado alguma dificuldade pelo psicoscópio, esse encarregado da equipe espiritual vai designar um tarefeiro: olha, acompanha o Vicente que ele não está muito legal hoje, dá suporte para ele, vê o que ele necessita, tá? Mas o Vicente também precisa querer receber esse amparo. Então, eles distribuindo estas tarefas, nós vamos nos preparando para dar seguimento, né, aos trabalhos do centro. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Ditado por Emmanuel, né? A Chico Xavier, lá em 1950, nas orientações do Centro Espírita para o Chico Xavier. Então, todas as vezes que uma casa, um centro espírita ou uma casa se reúne em torno do culto do Evangelho, uma luz se acende nas trevas, meus irmãos. E segundo os espíritos, a luz que sai das casas que estão fazendo o Evangelho ou que estão reunidos em torno de uma oração, de uma prece, por isso extremamente interessante e necessário o Evangelho no lar. Se nós pudéssemos ver, veríamos focos e focos e focos de luz. E um centro espírita bem organizado, bem administrado nas suas intenções, eu imagino o canhão de luz que isso se transforma. E como estamos falando em luz, iluminando, né, as
trevas da ignorância humana, através desses raios benfazejos, nós ficamos imaginando as dificuldades que podemos enfrentar. Não podemos só falar, nós temos dificuldade para reabrir o centro espírita, reabrir o Magdala. Ora, se nós entrarmos nessa sintonia, se nós ficarmos nos pegando a picuinhas, a gente não abre. Porque o outro lado da espiritualidade, que nós já estudamos aqui, inclusive, também se organiza para não deixar. Olha, estão pensando em abrir lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Perceberam? Então, a inércia, a preguiça, o desinteresse dos trabalhadores. Isto vai acontecer? Vai acontecer. Vai ter muita gente que não vai querer voltar para o Magdala agora. Ah? E a gente tem que respeitar isso. O que nós podemos fazer? Preces. Preces. Então, quando esta casa começa a se abrir, que abre as portas, observemos os espíritos que estão lá fora. O que estamos vendo em colorido são encarnados. O que estamos vendo fora das cores são os desencarnados. Então, não é somente encarnados que vão àquela casa. Há muitos desencarnados. Eu nunca esqueço, né? Certa vez, nós estávamos chegando, era meu dia de abrir o Maria de Magdala, e foi numa quinta-feira, e eu cheguei muito cedo, vim de São Paulo, cheguei e falei, eu vou direto para o Magdala, se eu for em casa, eu vou acabar me atrasando. E cheguei lá, era mais ou menos umas 7h30. Nossa reunião nas quintas vai voltar a acontecer às 20h30. E eram as 7h30, mais ou menos. Vocês não têm ideia de exatamente essa população, sabe, sentada em frente ao alcance e sentado ali na sarjeta, em frente ao portão do Magdala. Espíritos. E quando embiquei o carro para abrir o portão, um cutuca o outro, né? Uns vêm para ajudar você a abrir o portão, é qualquer coisa. Então a necessidade que eles têm também é fantástico. Então, as dimensões que essa casa tem, nós não temos noção, meus irmãos, não temos noção. E aí, então, começa a se desenvolver o setor de vigilância, por exemplo. E há um setor de vigilância, no Maria de Magdala também há, em todas as casas espíritas há, em que a organização estipula, orienta e coordena, orientando a estes guardiões quem pode entrar e quem não pode entrar. Às vezes, nós nos deparamos numa casa espírita, a entrada de um irmãozinho alcoolizado, de um irmão pedinte, de um irmão que não toma banho há muito tempo, e há pessoas que se questionam, mas como deixam entrar aqui? Por que deixam este bêbado entrar na sala de palestras, por exemplo? Nada acontece lá, se não for permitido por esta equipe de vigilância. Não pensem vocês que ele entrou ali para provocar. Muitas vezes as pessoas entram, são permitidos, não só encarnados como desencarnados, entram, permitidos pelo setor de vigilância da espiritualidade para nos testar. Testar o trabalhador, testar a sua paciência, a sua tolerância, testar a sua indiferença, que muitas vezes acontece, e acontece com muita frequência. Quantas vezes as pessoas chegam na casa espírita, a recepção está toda conversando, falando de novela, de futebol, de política, e o infeliz chega cheio de suas dores e ninguém percebe. Ele vai para o salão de palestras sem qualquer interferência. Ele é mais um estranho, coisa que não deve acontecer. Então, o setor de vigilância orientado estipula quem pode e quando pode entrar. Há um setor de vigilância na espiritualidade coordenando essas barreiras. E são barreiras psíquicas, de energia. Tá? Ou seja, o setor possui equipamentos a serem utilizados para a defesa, no trato com espíritos ainda cegos para a luz da verdade. Da mesma forma, e eu já dei isso como exemplo, que as mariposas se atiram sobre a luz para apagá-la, há aqueles que se atiram sobre a luz que dela necessitam.
muitas vezes cegos por tanta luz. Isso acontece. Tantos e quantos espíritos que adentram ou chegam aleatoriamente a Maria de Magdala, atraídos pela luz que aquele ambiente, ou das casas espíritas, que aquele ambiente emana. Eles são atraídos, assim como as mariposas. Muitos serão atraídos pela curiosidade, muitos serão atraídos pela necessidade, muitos serão atraídos pela raiva, pelo ódio. Tá? Então, o setor de vigilância está sempre atento para esse tipo de situação. São equipamentos elétricos que têm como base descargas de energia. Basicamente, eles trabalham com energia. Podem ter a forma de projéteis, de lança-raios, de canhões para a defesa das colônias, como tem lá, por exemplo, no livro Nosso Lar. Né? E no livro Os Mensageiros eu coloquei uma ilustração, né? No capítulo 20, na visita do posto de socorro, na conversa com o Alfredo. Bom, eu não vou passar todo, mas para não nos atrasarmos, mas busquem os Mensageiros lá no capítulo 20, e vocês vão ver como é interessante o processo. Como é interessante. Tá? Então, dentro destas equipes, o setor de vigilância é de extrema importância e necessidade. Tá? No setor de comunicação, quando esta equipe começa, que ele chega na casa, ele vai preparando as coisas. Tá? Aqui temos uma equipe de espíritos, preparando o mural da projeção, preparando a mesa, preparando a água, sabe? Fazendo asepsia na casa. Tá? Então, serve como área de apoio aos demais setores, a área de comunicação espiritual, fornecendo-lhes recursos que servirão de base para o desempenho das tarefas de cada setor. É o setor de comunicação que distribui dentro da organização de uma palestra em uma casa espírita, são eles que coordenam todos os demais setores. É ali que eles centralizam as informações, as fichas, as necessidades, é ali que eles controlam os convites que foram feitos, é ali que eles controlam aqueles que devam ser trazidos dos hospitais da espiritualidade para, de repente, um choque anímico. É esse o setor que coordena todo. As eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais e etc. Nós não temos noção do que isto significa. Nós não temos noção, meus irmãos. Dentro da nossa reunião mediúnica, no que André Luiz chama de condensador ectoplásmico, quando recebemos um espírito, recebemos um irmão, e que traz consigo muitas dores, sejam no socorro, seja na desobsessão, coloca-se, quando esse irmão chega, tá, que ele dá passividade, quando ele está vindo, abre-se uma tela, como se fosse um televisor de aproximadamente 20, 26 polegadas, à nossa frente. Nem todos conseguem enxergar, veja bem, nem todos conseguem vê-lo. Tá? Então se abre à minha frente esta tela em que esse irmão se apresenta. E nesta tela que se apresenta ao meu lado, com um espaçamento antecipado de 2 a 3 segundos, dependendo da necessidade, aqui vai passando o filme da vida ou das atividades ou atitudes desse irmão, para que eu, como instrutor ou como esclarecedor, possa, amparado pela espiritualidade, através daquele equipamento, fazer o esclarecimento, fazer o acolhimento e entender melhor aquele processo. Então, são as informações que o setor de comunicação traz a partir de telas eletromagnéticas. É o condensador ectoplásmico, que é um comunicador de longa distância. Então, estes recursos nós temos em nossa casa. Recebemos da espiritualidade, sim. Porque quando se apresenta determinado irmão
lá no mediúnico, e eu disse, e eu começo a conversar com ele, porque eu tenho esta tela que me auxilia, muitas vezes a informação vem aqui, eu digo para ele assim, mas o que você está fazendo sentado nesta cadeira? Por que você não se levanta? Como é que você sabe que eu estou sentado? Porque eu tenho informação aqui, porque a espiritualidade está me dando essa informação. Então, isso vem tudo através do setor de comunicação, de toda esta aparelhagem que a equipe traz para casa. Então, imaginemos nós que o setor de comunicação da equipe espiritual nos traz toda este preparo, todos esses equipamentos, e eu não apareço para fazer o meu trabalho. Qual é o meu compromisso? Então, o setor de comunicação tem um peso tremendo. O maior peso tem aqueles que destes equipamentos fazem uso, porque somente daí virá o resultado para a tarefa. Então, eles vão organizando, vão medindo as energias, vão preparando todo o ambiente do salão, da sala de passes, da sala de atendimento fraterno, da recepção, vão fluidificando a água. Não pensem em vocês que nós temos lá no Maria de Magdala um galão lá no bebedouro, que aquela água não tem medicamento. Tem sim. E posso dizer a vocês que há uma equipe responsável pela fluidificação daquela água no momento em que ela é transportada para o copo, colocando-se naquele copo, de acordo com a necessidade daquele que foi buscar aquela água ali, o lentivo necessário ao seu restabelecimento, seja físico ou seja espiritual. Porque existe uma equipe que faz isso. Não é simplesmente água. Dá para a gente entender? Será que a gente tem noção disso? Então, esta equipe, ela chega, ela vai organizando, ela vai fazendo, ela vai medindo, vai fazendo a asepsia das salas. Então, por isso que lá na sala de passe a gente tem que fazer a preparação. Quando for para o atendimento fraterno, tem que fazer a preparação. Quando chegar na casa espírita, faça a sua prece. O palestrante tem que chegar com tempo antecipado para sentar-se, harmonizar, acalmar o seu coração para desenvolver todo esse trabalho. Não é chegar correndo, chega correndo dentro na sala de passe e vai dar passe. Qual é a qualidade dessas energias? Perceberam? No serviço de atendimento fraterno, temos aqui um atendente, ele entrou para a sala e está se preparando. Há uma fila lá fora. Olha os auxiliares que ali estão esperando as coisas acontecerem. Aprendemos aqui que a verdade é imprescindível a iluminação das criaturas. Entretanto, há que ser dosada de acordo com a maturidade de cada um. Então, temos que, de acordo com a preparação de cada tarefeiro, de cada indivíduo que vai trabalhar lá na nossa casa, ou na casa espírita, a ele é dada a tarefa, a ele é dado o mecanismo, a ferramenta, de acordo com a maturidade, com o conhecimento, com o interesse dele. Também no atendimento fraterno. Por isso, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, participamos sempre que possível de cursos e conferências que nos permitam o sublime aprendizado de esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Através do estudo, por conta da sua angústia. Se você está angustiado porque você brigou, discutiu com um familiar, com uma pessoa, ou alguém te ofendeu, ou você ofendeu alguém, certamente que será levada essa informação ao palestrante e ele, então, vai trazer orientação nesse sentido. Aí você vai dizer assim, nossa, essa palestra foi para mim hoje. Quantas vezes a gente fala, olha, depois de terminar uma palestra, a pessoa vem na gente e fala assim, nossa, o senhor falou para mim hoje. Não, eu não falei para... Claro, também, mas não sou eu quem falo, porque muitas vezes, meus irmãos, eu digo a vocês, pelas explanações de evangelho que faço,
Já houve casos de eu estar sentado esperando a minha vez, lá na minha hora de falar no Magdala, e eu levanto, o tema é um, levanto, eu peço licença e falo sobre outro tema. Isso já aconteceu. Já aconteceu de eu ir fazer palestras em casas espíritas, em outras casas espíritas, o dirigente me dá o tema, eu chego lá e falo assim, olha, posso dar incrementada um tema com este assunto? Pode. Então, isso tudo é fruto destas informações que eles consultam. Tudo não é por acaso. Então, nós vamos levar um palestrante, no instante da prece principalmente, né? Mas o palestrante vai levar, através da assessoria desta equipe, ele vai levar o esclarecimento àqueles que buscam a casa. Agora imaginemos nós, tanto tempo longe de lá, como será que essa equipe está fazendo? Será que a equipe espiritual do Magdala está de férias também, ou está com medo da pandemia? Não, meus irmãos. Nós continuamos fazendo a nossa tarefa. À distância com o passe, à distância com o mediúnico, à distância com os estudos, como estamos fazendo hoje, essa equipe não para. Nós aqui estamos, em muitas vezes, em muitas situações e circunstâncias, nós estamos distanciados, infelizmente. Rafa, tá tudo bem? Todo mundo ouvindo ou não? Porque eu estou sem meu celular aqui hoje. Sim, tá tudo perfeito. Beleza. No instante da prece, né? O instante da prece inicial a Jesus é proferido nos dois planos, no espiritual e no material, interligados no mesmo propósito. Os sinceros sentimentos do dirigente encarnado harmonizam-se com os do mentor espiritual da reunião. Então, de novo, quando a gente pede a todos no salão, olha, vamos, quem quiser fecha os olhos, quem não quiser, vamos relaxar, tal. Porque esta ligação é muito intensa, que também toda a equipe espiritual que está nos assistindo também para fazer a prece. As duas equipes fazem concomitantemente a prece. Então, com fervor, com devotamento, com intenção. Tá? Sendo tênue luz se irradia dos presentes e vibrações salutares derramam-se por sobre o ambiente, propiciando paz e reconforto. Muitas vezes, quando nós convidamos lá no Magdala, nós temos o hábito de convidar alguém para fazer a prece inicial. Já houve casos, por exemplo, de chegar a pessoa, não estou preparado para fazer a prece hoje. É como se eu perguntasse, você está preparado para bater um papo? Dia livre, trocar umas ideias aí e tal. A pessoa, hoje não quero trocar ideia. Prece é o externar dos seus sentimentos, das suas necessidades, das suas dores, das suas lamúrias, mas também, e deve ser muito maior, o externar do agradecimento diante de Deus, diante daquilo que nós temos, apesar das dores. Isso é prece. E aí, então, quando entramos nesta condição, nesta sintonia, é que esta tênue luz se irradia dos presentes. Dos presentes saem de nós, encarnados e desencarnados. Perceberam? Mas nem todos os presentes assimilam aquelas dádivas e seus benefícios, pois mantêm seus pensamentos nas preocupações diárias por falta de disciplina mental que se conquista pela autoeducação. Somente com o amadurecimento, as criaturas poderão avaliar os sublimes valores da oração. Como diz, né? Há preces que explodem os telhados, há preces que não chegam no telhado. Por quê? Isso é disciplina mental.
Você está lá, sentado, pensando nos seus problemas, pensando nas suas preocupações materiais, está longe da prece, vai lá para cumprir um protocolo, ou vai lá simplesmente porque o passe vai mudar tudo. Mas se você não mudar a sua sintonia mental, pode tomar 552 passes, não vai fazer efeito. Porque o problema não é o passe, o problema invariavelmente somos nós. É que não temos disciplina, que não assimilamos, que não canalizamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos momentos. Tá? Então, o instante da prece lá na Casa Espírita, extremamente interessante. Tá? Na palestra pública nós temos, observem, Assembleia de Espíritos, né, que está aqui, ó. Olha, Assembleia de Espíritos que estão assistindo. Aqui temos os assistentes, aqui. Então não são, meus irmãos, somente encarnados. Existe uma dimensão que nós sequer chegamos perto de imaginar como seja. Dentro das reuniões mediúnicas que nós fazemos, enquanto estamos trabalhando a reunião mediúnica lá na sala, lá dentro, no salão, há palestras feitas pela espiritualidade. Então, todos aqueles espíritos que vêm para serem atendidos, eles passam pela palestra. Eles passam pela recepção, embora não tenha recepção física, há todo um processo. Aquela casa funciona, nas reuniões mediúnicas, normal. Sendo que de encarnados só tem nós que ficamos lá dentro da Câmara de Passes, mas todo o resto é organizado. E existe uma pleiade, existe um espírito que toma conta disso, Dona Maria de Magdala, que é o nosso irmão querido, amado irmão Carlinhos, é o responsável lá na Maria de Magdala por isso, assessorado por todos esses que vão até lá. Todos são amparados. Observe que enquanto nós estamos ouvindo a palestra, a moça está com o pensamento longe, pensando na discussão, pensando em alguma coisa. Enquanto nós somos assistidos, esta senhora de óculos, essa irmã de óculos, passa por dificuldades e os espíritos conversam entre si quais são as suas reais necessidades, os seus problemas, qual é o tipo de energia que ela receberá na sala de passes, qual é o tipo de orientação que ela receberá no atendimento fraterno. Então, os espíritos visitam os nossos pensamentos para identificar as nossas necessidades enquanto estamos nas reuniões públicas, enquanto estamos na casa espírita. Isso são todos os dias, todas as reuniões. Tá? É assim que funciona. Vão observando a cada indivíduo. Este, sentado, está pensando no trabalho dele, nas decisões que terá que tomar. O que será que está dizendo a palestra? Os espíritos conversam entre si para ver qual é a melhor forma de confortá-lo, qual é a melhor forma de buscar a sua atenção para dentro do ambiente para que as suas necessidades sejam resolvidas, sejam atendidas. Né? Outro que, ligados com os fios invisíveis, mentais, externos, que acontece muitas vezes, nós chegarmos na casa espírita e dá uma moleza, dá um sono terrível. Muitas vezes é o nosso irmãozinho que não quer que a gente receba a beneficência, que está lá fora emitindo as ondas que vão nos privar, vão nos trazer o sono, vão nos trazer a moleza, vão nos trazer uma série de situações e condições, porque a gente não assimila o que está se passando lá dentro. Também observado e detectado pelos espíritos, que na maioria das vezes interceptam e cortam esta ligação. Tantas e quantas vezes nas reuniões mediúnicas em que eles vêm 4, 5, entra 2, fica 3 lá fora. Isso acontece com muita frequência. E muitas vezes os 3 ficam lá fora e mandam os 2 para dentro, e é permitido que isso aconteça, para que esses que entrem possam receber, possam ser atendidos, coisa que vale, por isso que a segurança permite,
esses aqui de fora mandam energias lá para dentro e a gente consegue interceptá-los através do auxílio da espiritualidade. Não fazemos isso sozinhos. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Os atendimentos, as preocupações, tudo é percebido, meus irmãos. Os nossos pensamentos distantes, tudo é percebido. Né? Na evangelização da criança e do jovem, as equipes também fazem as visitas, identificando as necessidades de cada criança, de cada família. Por isto, a importância de levar para a evangelização. Claro que agora, quando abrimos o Magdala, nós não teremos de imediato a evangelização infantil, mas na medida que eu for flexibilizando, vamos levar para lá. E existe uma equipe, né? E somos visitados muitas vezes pelas crianças que vêm trabalhar. Espíritos se mostram ainda como crianças na necessidade da tarefa, que vêm auxiliar ou vêm para serem auxiliados ainda como crianças na evangelização infantil. E no grupo de jovens, claro. Setor de enfermagem. Qual é o setor de enfermagem? O setor de enfermagem é aquele que vai trabalhar lá na Câmara de Passes, né? Com os passistas, a equipe, então, toda. Por isso que é extremamente interessante, importante o preparo do trabalhador na Câmara de Passes. Porque médicos e enfermeiros lá se postam a fim de auxiliar na necessidade daqueles que buscam, através das energias do passe, um alívio, uma melhora. Então, esta equipe do setor de medicina e enfermagem, nós temos no Maria de Magdala, todas as casas espíritas têm, mas nós temos alguns espíritos amigos, médicos inclusive, que nós solicitamos auxílio destes quando precisamos fora da casa espírita. Então, quando um irmão, um parente, for a uma cirurgia, for a uma consulta médica, solicite os mentores ao grupo espiritual que auxilia Maria de Magdala, médicos, enfermeiras, que possam auxiliar o teu parente, o teu ente amado. Se for do merecimento dele, ele será amparado. E tantos e quantos eles fazem? De frequentadores, muitas vezes as pessoas passam para a gente no privado, né? Vicente, coloca meu nome lá, coloca o nome de fulano, ciclano, estou com meu marido, estou com minha mãe, estou com meu pai internado. E eu sempre peço a intercessão dos meus amigos Henrique, do André, né? Desses médicos que nos assessoram, dos enfermeiros, do Joãozinho, do irmão Francisco, irmão Carlinhos, né? Irmã Sofia, que nos auxiliem dentro das possibilidades, merecimento principalmente do indivíduo que está necessitando. Mas essa equipe de enfermagem está sempre dando suporte à Câmara de Passes, principalmente, como também no atendimento fraterno. O setor atua nas atividades de manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas, auscultação de pacientes, acompanhamento do serviço dos médiuns passistas, com aplicações ou transfusões de energias e execução de cirurgias. Percebeu? Então, dos médiuns passistas, transfusão de energia. Né? Então, o pessoal do passe sabe que tem 2 tipos de passes. E não vou entrar aqui no mérito, para não entrar na discussão, mas aquele passe que entra de um em um e o passe que entra coletivo, que entra mais de um, que é o passe espiritual e o passe comum. Tá? E aí depois a gente vai falar, o dia que formos falar de passe, a gente vai explicar detalhadamente que é o que, para que serve, como funciona. Magnetização das águas. Muitas casas levam, né, permitem levar as garrafinhas. Aqui no Maria de Magdala, volta e meia, já teve pessoas que trouxeram a garrafinha, pôs lá em cima da mesa. Eu não vejo nenhum problema nisso. Nunca recriminei, não recrimino. Quem quiser levar, leve. Se achar que deve, leve. Quer deixar lá em cima da mesa? Deixa. Nós temos uma equipe que faz isso. A magnetização das águas. Tá? Então,
essas águas, e não é brincadeira, não. Essas águas, se você perceber, queira sim, queira não, o gosto dela é diferente na magnetização. Tá? É só a gente prestar atenção. Os passes magnéticos, né, que é o passe magnético, o passe espiritual, que é feito sempre, olha, todos estão amparados, todos os passistas estão amparados pela equipe responsável para o tratamento. Tá? Para o tratamento. Então, meus irmãos, a dimensão que isso tem, a importância que isso tem, nós não fazemos ideia de como isso rola. Tá? O encerramento desta reunião. As despedidas, elas vão acontecendo. E assim como nós, porque tem um outro detalhe, que é extremamente importante observar. Às vezes, por isso que nós temos que ser disciplinados, e toda casa tem que ter a sua disciplina. Tem que ter hora para começar, hora para terminar, hora para que o passista entre na câmara de passe, para que o atendente fraterno vá se preparar, enfim. A responsabilidade da tarefa de cada um está intimamente ligada à presença, auxílio e responsabilidade da equipe espiritual que nos assessora. Não pensem que essa equipe espiritual fique à disposição nossa se nós quisermos, de repente. A nossa reunião leva, em média, 1 hora, do começo ao fim. Tá? Às vezes, nós pegamos um palestrante, e aí é uma falha do dirigente de orientar. Olha, você tem 40 minutos, você tem 30 minutos, você tem 50 minutos. Às vezes, o palestrante fala assim, eu preciso de 1 hora. Tá? Porque a partir do instante que você passa essa informação para o palestrante, toda a equipe que nos assessora, tá? Eles têm essa informação. Às vezes eu saio daqui, vou fazer uma palestra, falo assim, bom, esse tema eu preciso no mínimo 45 minutos. E quando as pessoas me pedem o tema, quantas vezes, né, a Cláudia que está aqui, quantas vezes eu já não perguntei para ela, Cláudia, quanto tempo eu tenho? Por quê? Porque a gente, dependendo do tema, você tem que comprimir o máximo possível. Porque não dá tempo. Às vezes o tema é tão gostoso de falar, é tão amplo, e você tem que sintetizar. Mas, às vezes ele fala assim, né? Às vezes fala, olha, você tem até 40. Às vezes eu chego lá e falo, posso estourar 5? Só para fazer uma conclusão, coisa que eu valho. Isso tudo é combinado, porque eu sei que tem uma equipe por trás que também se organiza. Então eu não posso simplesmente chegar lá por minha vaidade, querer ficar 1 hora no ar, 1h15. Não é assim que funciona. Se chega um momento, se você não tiver organizado, a equipe espiritual te larga, vai embora. Apesar da responsabilidade dela, ela vai deixar um suporte ali, mas não vai ser a mesma coisa. Então, tudo tem que ser bem organizado, tudo tem que ser combinado, a fim de que atinja os seus objetivos. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, olha, palestra boa de evangelho é palestra de... O evangelho bom é evangelho de 20 minutos. Quem falou? Talvez seja bom para ele. Se o tema exige 30, faça em 30. Se exige 20, faça em 20. Se exige 50, faça em 50, contanto que seja bem feito. Tá? Contanto que seja bem feito. É a mesma coisa. Estipula-se dentro, e não vou entrar no mérito, dentro dos grupos mediúnicos, olha, o atendimento máximo é 20 minutos. Ou no atendimento fraterno. O atendimento máximo é 10 minutos. Às vezes, você precisa mais do que 10 minutos. Ou seja, você vai ficar contando no relógio. A pessoa está em prantos, está em mágoas, você vai jogá-la para fora porque passou dos 10 minutos? Não. Tantas e quantas vezes, Maria de Magdala, estou dando a nossa casa aqui, pessoal, como exemplo, porque é onde eu vivo, onde nós trabalhamos. Acertamos muito e erramos também, muito.
chamar, olha, tem muita gente, a recepção percebe, vai lá, chama outro atendente, abre o segundo atendimento. Importante é atender com o coração. Não é como um lava-jato. Tem que ter disciplina? Sim. Tem que ter limite? Sim. Cada caso é um caso. Se o tarefeiro tiver consciência desse trabalho, a espiritualidade também tem consciência desse trabalho. E vai nos auxiliar dentro da necessidade de cada um. Tenho certeza disso. Certeza. Nos vamos despedindo, né, no encerramento dessas reuniões, a espiritualidade também. Tá? E voltam eles a outros afazeres. Terminou a tarefa. Há uma equipe que continua fazendo esse trabalho e a outra equipe vai embora, vai fazer outras tarefas. Tantas e quantas vezes, quantos de nós aqui já não sonhou com Maria de Magdala? Já não esteve no Maria de Magdala, não esteve na sua casa espírita, durante a noite fazendo determinadas tarefas. Por quê? Nós temos sempre que nos colocar à disposição da espiritualidade, que no repouso do corpo, se houver a necessidade, eu sempre digo isso, se houver a necessidade, conte comigo. Se precisar, estou aqui. Quantas vezes nós estivemos em casas, em causas espíritas, em locais completamente necessitados, diferentes? Quantas vezes não trabalhamos em ambientes, e aí chego no mediúnico, me deparo com um indivíduo que nos encontramos numa determinada situação. E quantas vezes eu digo para ele, puxa vida, você falou que vinha e veio. Eu falei assim, pensei que você ia esquecer. Perceberam? Então, a nossa dedicação, meus irmãos, à doutrina, ao auxílio, ela tem que ser constantemente. Você vai dormir, faça a sua prece, se coloque à disposição da espiritualidade, que você possa auxiliar. Se não puder auxiliar, que seja instruído. Que seja instruído, a fim de que possa estudar, prestar um serviço melhor na casa que você frequenta, que você trabalha. Eles vão voltando. E percebam que muitas vezes aqui, estão levando consigo, tá? Estão levando consigo irmãozinhos aqui, necessitados. Irmãos necessitados, eles vão levar para as colônias espirituais. Esse transporte, ele é feito constantemente. Então, a equipe de socorristas que vai para um trabalho lá, sendo permitido o auxílio e merecido o auxílio daqueles que lá se apresentam, para lá vão. E são transportados. E aqui, muitas vezes, também, meus irmãos, né? Aqui um pouco mais próximo, muitas vezes também nós somos levados a trabalhar durante a noite em outros ambientes ou coisas que o valem. Finalizando. O Centro Espírita Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental em direção da vida superior. Por mais humilde que seja. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então não é porque a casa é feia, porque, claro, demanda de cada um de nós cuidarmos daquela casa. Aliás, muito obrigado às pessoas que foram hoje dar uma força lá na nossa casa, auxiliando a Bernadette, porque é um ambiente nosso. Então, mesmo na simplicidade, nas dificuldades que nós temos no Maria de Magdala, se a casa tem, objeta pelo melhor, pelo auxílio, vai ser sempre abençoada. Né? Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Se alguém te convidou para fazer uma tarefa, para trabalhar em
um departamento, nem que seja para ficar paradinho na porta, só estendendo o folhetinho para alguém, alegre-se, você está sendo útil. Sabe? Você está sendo útil. Não diga eu não estou preparado. Quando estará? Conheço pessoas que estão na doutrina espírita estudando há mais de 10, 15 anos, você chega, pede alguma coisa e fala assim, não estou preparado. Nós não estamos procurando, a doutrina espírita não busca pessoas perfeitas. Quando estaremos preparados? Nós não sabemos. Então, essa preparação é constante, essa renovação é constante. O dia que você receber um convite na sua casa espírita, vá lá, coloque-se à disposição. Olha, eu não sei, mas se você me ensinar, eu posso ajudar. Dentro daquela frase, né, que Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Exatamente isso. Se você fizer isso com coração, se você fizer, sabe, é fantástico. Então, a simples presença, muitas vezes, você chegando na casa espírita, chegando lá na casa que você frequenta, você percebe uma dificuldade do tarefeiro que está lá, mesmo você sendo visitante, estende a mão, estende o braço, auxilia. É disso que nós precisamos. É disso que as casas agora, voltando às atividades, necessitam. E vai faltar muitos tarefeiros para abrir as casas, tenho dúvida disso. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Eu não sei nada, não posso dar contribuição nenhuma, não conheço nada. Aquele burro, aquele jumento que carrega, né? Tem uma história a respeito disso, de um homem que a mula dele estava levando os remédios, mas a mula empacou de tal forma que não ia nem para frente nem para trás, e ele começa a praguejar. Chega alguém e diz, agradeça, meu filho. Se não fosse ela, mesmo teimosa como é, o medicamento não chegava. Então, duvidar da essência divina, da nossa tarefa, das nossas responsabilidades, do nosso aprendizado, é não acreditar na espiritualidade. Achar que vai ser no Maria de Magdala, nós temos que tomar cuidado e vamos fazer dessa forma na abertura. Achar que você pode pegar Covid lá no Magdala? Pode. Se não se cuidar, pode. Se não for feita asepsia, pode. Você pode pegar Covid no mercado? Pode. Pode pegar no trem? Pode. No cinema também, no barzinho também. Podemos ir em qualquer lugar. Nós não sabemos onde. Cabe a nós fazermos a nossa parte, nos cuidarmos, exigir, por exemplo, que lá, quando estivermos voltando, que o ambiente se prepare, se resguarde e cumpra com as determinações necessárias. Eu não vou porque eu tenho medo de pegar Covid. Você não faz compra. Você não vai ao mercado, você não vai ao banco, não vai à lotérica, não vai à farmácia. É para pensar, meus irmãos. É para pensar. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou a distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. É uma escola. Aprender e ensinar, plantar o bem e colher graças, aprimorar e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Não vá à sua casa espírita, não frequente a sua casa espírita por conta só do fulaninho, da fulaninha. Não se afaste da sua casa espírita por conta do fulaninho ou da fulaninha. Quando for à casa espírita, conhecendo as dimensões espirituais deste ambiente, você não vai fazer favor a ninguém, exceto a você mesmo. No compromisso assumido com aquela equipe que te espera,
partir do instante que te ofereceram uma oportunidade de trabalho. Quando vai ser? Quando você estará pronto? Quando nós estaremos prontos? A gente fica postergando, ou seja, fica procrastinando, que é um outro termo, né? Que nada mais é do que empurrar com a barriga determinadas situações. Por preguiça, por falta de interesse, por se achar incapaz. Porque eu não posso ir porque tem alguém lá em casa que precisa de mim, eu não posso me afastar de casa. 1 hora por mês. 1 hora por mês de auxílio à casa que você frequenta. Será que é muito pelo que você recebe? É para pensar. É para pensar. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, eu fiz questão de trazer de volta, tá? Parte dessa mensagem para a gente ficar bem gravada. Uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento. Que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. É extremamente importante nós pensarmos nisso. Emmanuel não estaria tão errado. Pode ter certeza disso. Tá? Sendo a nossa próxima aula, no dia 11/9, dia 4 nós não teremos, em função de que muita gente pode querer viajar no dia 6, né? Que pode emendar o feriado para o dia 7. Falaremos da lei de liberdade. E dentro da lei de liberdade, nós vamos falar do livre-arbítrio. De como estamos utilizando e como vamos utilizar nosso livre-arbítrio daqui para frente. Que eu falava na reunião da USE hoje, e volto a dizer aqui, nós não temos ideia por quanto tempo vai essa pandemia. O fato é que nós precisamos nos adaptar a viver nestas condições, com esta situação, fazendo o que de melhor possível nós pudermos. Porque nós não seremos mais iguais ao que nós éramos antes. Esquece, não vai ser assim. Nós trazemos conosco até hoje as marcas das perdas, as marcas das dores passadas, das experiências que passamos. Eu posso falar isso por mim. Então não será mais a mesma coisa. O que nós temos que fazer é nos adaptar. Né? Como eu disse, o espírito, quando vai reencarnar em determinada região do globo, se ele vai reencarnar na África, ele leva no seu perispírito o escurecimento da pele material para suportar aquele clima. Se ele vai reencarnar na Europa, ele vai levar o seu perispírito, o pigmento branco, para o caucasiano, para se adaptar àquele clima. Então, nós temos que moldar as nossas atitudes, as nossas intenções, os nossos pensamentos, como moldamos o perispírito quando vamos reencarnar. Moldar as nossas atitudes para este momento agora, para aquilo que estamos vivendo, fazer a nossa parte. E a intenção, meus irmãos, de trazer esse esclarecimento das dimensões de uma casa, de um centro espírita, é para nós termos a exata noção do que representa uma casa espírita fechada, do que representa uma casa espírita aberta, daqueles que são atendidos na esfera espiritual, na esfera material, daqueles trabalhadores que estão ausentes, necessitados, daqueles que buscam, pelo mais simples motivo possível, uma casa espírita dentro das suas necessidades. Tá certo? E assim, então, nós finalizamos hoje a nossa tarefa. Me perdoem, eu fui um pouco mais rápido, porque estou sem condições de falar praticamente. Tá bom? Vamos à nossa prece. Então vamos sempre com um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida que Ele nos concede,
ao Mestre Jesus Cristo, pela luz que lançou na nossa caminhada evolutiva, e por esses nossos companheiros espirituais, que nós possamos hoje estar mais consciente do nosso papel na nossa casa espírita, que nós possamos, a partir desse estudo, estar mais consciente do nosso papel como um verdadeiro espírito. Como diz o Kardec, é o verdadeiro cristão. Então, que nós possamos estar mais conscientes do nosso papel dentro da sociedade, dentro do nosso lar, como um verdadeiro cristão, seguindo os passos do Divino Mestre. E que esses nossos irmãos possam nos amparar nessa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né?